Você já se perguntou o que realmente aconteceu no Brasil para acabar com o terror da hiperinflação? Hoje, vamos mergulhar na história completa de como um grupo de economistas e políticos, em meio ao caos e à descrença, criaram a arma secreta que salvou o poder de compra de milhões. Esta é a história de um plano que quase morreu na mesa de negociações, mas que resultou no dinheiro que está no seu bolso hoje, o Plano Real. Você já se perguntou o que realmente aconteceu no Brasil para acabar com o terror da hiperinflação? Hoje, vamos mergulhar na história completa de como um grupo de economistas e políticos, em meio ao caos e à descrença, criaram a arma secreta que salvou o poder de compra de milhões. Esta é a história de um plano que quase morreu na mesa de negociações, mas que resultou no dinheiro que está no seu bolso hoje, o Plano Real. A história de uma nação à beira do colapso. Um lugar onde o dinheiro que você tinha pela manhã valia metade na parte da tarde. Um país onde o maior inimigo não era uma guerra, nem um inimigo externo. O inimigo era o próprio dinheiro. Por anos, a população brasileira viveu sob a maldição da hiperinflação. O dinheiro se dissolvia como areia nas mãos. De 1980 a junho de 1994, o país experimentou uma inflação acumulada que superou a casa de 1 trilhão%. Visualize o terror no dia a dia. O comerciante precisava reajustar os preços 5 vezes por dia. Era a chamada espiral inflacionária. O que acontecia? As pessoas eram obrigadas a correr para o supermercado logo no dia do pagamento, comprando o máximo de estoque possível. O conceito de poupança para o futuro simplesmente não existia, porque o dinheiro virava pó. O salário, que chegava no dia primeiro, perdia metade do seu valor em 2 semanas. Quem era mais pobre e não tinha como investir ou proteger o dinheiro era esmagado. A inflação se tornou o maior fator de desigualdade social do Brasil. O brasileiro já tinha tentado de tudo e a descrença era generalizada. Nos anos 80 e início dos 90, o governo lançou uma série de planos heterodoxos: Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Todos fracassaram. Tivemos trocas de moedas, congelamentos de preço que resultavam em mercados vazios e, no auge do desespero, o confisco de poupanças na era Collor. Cada tentativa terminava em uma inflação ainda mais alta, e a palavra plano se tornou sinônimo de fraude e desilusão. O dragão da inflação voltava a queimar a economia com mais força. Mas, em 1993, no meio do caos político e econômico após o impeachment de Fernando Collor, e sob a presidência de Itamar Franco, um grupo de economistas e intelectuais se reuniu no Ministério da Fazenda. O objetivo não era apenas criar uma moeda. O objetivo era criar uma arma definitiva contra a inflação, algo que restaurasse a confiança e mudasse a própria essência de como o brasileiro enxergava o valor. Como criar um dinheiro que funcionasse quando todos os outros falharam? A resposta estava em uma ideia que não era dinheiro, mas que se tornaria a maior ruptura da história econômica nacional. A ruptura política. A história do Plano Real começa com a escolha improvável e o fator confiança. Itamar Franco, um político discreto e cético, nomeou um intelectual e sociólogo renomado, Fernando Henrique Cardoso, FHC, para o Ministério da Fazenda. FHC não era um economista ortodoxo, mas tinha o capital político e a visão para enfrentar o establishment. Ele reuniu a nata da economia brasileira, um time de mentes brilhantes, muitos deles com experiência acadêmica internacional e um histórico de debates sobre o problema da inércia inflacionária, como Percy da Arida,
Edmar Baixa, André Lara Rezende, Gustavo Franco e Pedro Malan. Eles formavam o que foi chamado de Tucano Team e trouxeram uma abordagem acadêmica totalmente nova. Eles sabiam que os planos anteriores falharam porque atacaram o efeito, os preços subindo, e não a causa, a inércia inflacionária, onde todos reajustavam pensando na inflação do mês que viria. Era um ciclo vicioso de expectativas, uma doença cultural que precisava de cura. O gênio por trás do plano. A solução proposta era arriscada, genial e complexa. A criação da Unidade Real de Valor, a URV, formalizada em março de 1994. A URV não era dinheiro físico, ela era uma moeda virtual de referência, um índice estável que servia como contrato. No dia 1º de março de 1994, quando a URV foi lançada, ela valia exatamente 647 cruzeiros e 50 centavos. A genialidade estava em criar uma âncora de valor, enquanto o dinheiro físico continuava a derreter no bolso das pessoas. Por 4 longos meses, o consumidor via o preço de um coco na praia ou de um pacote de arroz marcado em URV, e esse preço se mantinha estável. No entanto, o dinheiro no seu bolso, o cruzeiro real, continuava a derreter. Isso criou uma disciplina forçada no mercado, ensinando a todos o que o preço real das coisas realmente era. No cenário antigo, seu salário era reajustado em 50% ao mês, mas os preços subiam 60%. Você perdia poder de compra. No cenário URV, seu salário, seu aluguel e o preço do pão eram atrelados à URV. A URV era estável, então, mesmo que o cruzeiro real estivesse caótico, o valor real do seu salário era preservado. O objetivo era sutil e profundo: desindexar a economia e reeducar a população. Por 4 longos meses, de março a junho de 1994, o país viveu com 2 moedas. No último dia, 30 de junho, a URV havia chegado a impressionantes 2.750 cruzeiros reais. O país estava sendo reeducado, de forma sutil e profunda, silenciosamente preparado para a estabilidade. Este processo, diferente dos anteriores, foi feito às claras, sem pacote surpresa ou confisco de poupanças, os bastidores e a guerra política. O caminho para o real foi um verdadeiro thriller político. O time de FHC teve que enfrentar a desconfiança de Itamar. O presidente Itamar Franco era cético e via a URV como uma artimanha que não daria certo, ou pior, como um ataque à moeda nacional. O plano quase morreu várias vezes na mesa presidencial, dependendo da persuasão política de FHC. Houve momentos em que a equipe econômica chegou a pedir demissão em bloco devido à falta de apoio do presidente. A oposição do Congresso. A aprovação do Plano Real no Congresso foi uma batalha épica, travada em detalhes de medidas provisórias. Deputados e senadores, muito céticos e ligados a interesses que se beneficiavam da inflação, tentaram barrar, desidratar ou atrasar o projeto. O sucesso dependeu de articulação política intensa e, por vezes, controversa. O risco era altíssimo, pois se a população rejeitasse a nova moeda, a crise seria irreversível. E o risco de crise, um único erro técnico na conversão, poderia desencadear o pior cenário: uma nova hiperinflação, que seria fatal para a democracia brasileira. A Grande Transição. Em junho de 1994, a equipe de FHC sentiu a estabilidade e a confiança da população na URV. Era a hora do tudo ou nada. A ordem foi dada. O Cruzeiro Real seria oficialmente aposentado. No seu lugar, nasceria a nova moeda forte, o real. A logística foi monumental. Foi uma verdadeira operação de guerra,
coordenada pelo Banco Central e pela Casa da Moeda. Foram impressas 550 milhões de cédulas em tempo recorde, muitas delas em segredo fora do país, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá e na França. As cédulas foram estrategicamente distribuídas em caminhões e aviões para todos os cantos do Brasil, com um plano de segurança que envolvia militares. Milhares de novas cédulas foram impressas em segredo, estampando os animais da fauna brasileira ameaçada de extinção, como a onça e a garupa. O objetivo era claro: ter cédula nova para todo o Brasil no dia do lançamento. E assim, no dia 1º de julho de 1994, o real nasceu. Um URV se tornava um REAL. O choque foi instantâneo e, para a surpresa de muitos céticos, positivo. O real não foi apenas uma troca de cédulas, foi uma revolução na mentalidade. O choque no gráfico de inflação foi vertiginoso. Em junho de 1994, a inflação havia batido 47,43% ao mês. No mês seguinte, em julho, ela caiu para 6,84%. A estabilidade foi consolidada. O verdadeiro milagre, no entanto, foi social. A máquina símbolo daquela era, a remarcadora de preços dos supermercados, finalmente desapareceu. Isso significava que os pobres não eram mais os mais penalizados, pois o dinheiro valia o mesmo para todos. Os mais pobres, que eram esmagados pela inflação por não terem como se proteger, viram seu poder de compra se multiplicar. Estudos da FGV mostram que o sucesso do plano levou a uma redução de mais de 18,47% na população em situação de miséria entre 1993 e 1995. Não foi apenas uma revolução econômica, foi uma revolução humana, pois trouxe de volta a dignidade da classe trabalhadora. O sucesso do Plano Real teve um impacto político imediato. FHC, o principal articulador da estabilidade, ascendeu à presidência. E a lição ficou. A estabilidade monetária é a base para qualquer política social. O legado e as críticas. O Plano Real estabilizou o país, mas trouxe novos desafios, como a necessidade de manter uma taxa de juros alta para atrair capital e a preocupação com a valorização cambial excessiva. No entanto, o consenso é que o plano nos deu a base macroeconômica para os anos seguintes de crescimento e inclusão social. A história do Plano Real é a prova de que, mesmo no caos mais profundo, o gênio intelectual, a coragem política e um projeto técnico bem executado podem reescrever o destino de uma nação. A moeda é estável, mas a luta pela estabilidade e pelo desenvolvimento, essa nunca acaba. A moeda é forte. Mas quais são os desafios econômicos do Brasil de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o Plano Real ou sobre os desafios atuais. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias completas.